Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que está a rotina de estudos de vocês? Sei que é uma época difícil para vocês se adaptarem a essa nova realidade. Também é uma época difícil para mim e para todos os outros professores da instituição e do Brasil. Tem sido um desafio para todo mundo, mas a gente vai se esforçando, a gente vai buscando alternativas para fazer com que os danos dessa pandemia, os efeitos dessa pandemia sejam minimizados, que a pandemia afete a gente o mínimo possível. A gente sabe que a EDA não é uma instituição de aula EAD, é uma instituição presencial, mas a gente sabe também que nós não podemos ficar parados para não perder o semestre que já foi iniciado, e sabemos também que é preciso estabelecer essas novas plataformas, essas novas modalidades de aula, para que a gente possa dar continuidade à ementa e ao semestre. Nós já tivemos um primeiro contato através de videoconferência na semana retrasada, quando nós fizemos a correção da primeira avaliação e uma revisão do primeiro conteúdo. E agora a gente vai ter esse segundo contato, que na verdade é a nossa segunda aula, mas é a primeira em conteúdo. Então, o nosso conteúdo, de onde nós paramos para a primeira avaliação, ele está sendo retomado hoje através dessa videoaula, certo? E o que é que a gente vai fazer a partir de agora? A gente estudou aquela parte geral sobre crime, sobre norma penal, e nós agora estudamos também do artigo 1º até o artigo 12, aquelas disposições gerais do Código Penal, e a gente agora vai dar sequência à ementa estudando o quê? Estudando do artigo 13 até o artigo 31 do Código Penal, que é o conteúdo que compete a gente. Só que esse conteúdo a gente não vai estudar na sequência dos códigos, dos artigos que estão no Código Penal, como a gente fez anteriormente. Esses artigos que a gente precisa estudar agora são chamados, em conjunto, são estudados no que a gente chama de teoria do crime. É a teoria do crime que a gente vai estudar doravante, e a gente vai tentar estabelecer esse estudo de uma forma mais didática possível, conteúdo mais fácil de ser assimilado. Então, por isso, a gente não vai usar a sequência do Código Penal, mas à medida que nós formos desenvolvendo o conteúdo, eu vou fazendo essa remissão a quais artigos nós estamos trabalhando, e aí vocês vão fazendo esse acompanhamento para que ao final das aulas a gente consiga cumprir a nossa meta, que é estudar, além daquela parte de disposições especiais, a teoria do crime como um todo. Até porque muita coisa na teoria do crime não está ali no Código Penal. A gente vai encontrar suporte para muitos institutos, mas muita coisa do que a gente vai estudar, vocês vão ver que não está disposta expressamente nesses artigos entre o 13 e o 31. Vejam que a partir do 13 começa se falando efetivamente sobre crime. Então, tudo que nós estudarmos daqui por diante vai ser nessa esfera de teoria do crime. E para a gente começar a estudar a teoria do crime, as teorias que explicam o crime no mundo e qual a teoria adotada no Brasil e quais as consequências da adoção dessa teoria, como eu já havia combinado com vocês, a gente vai estudar primeiro a classificação dos crimes, entender qual é essa classificação, entender a denominação que é dada aos crimes em algumas circunstâncias, para que a gente possa bem estudar e compreender a teoria quando a gente começar a estudá-la. Então, por hoje, a gente vai começar a estudar a classificação do crime, dos crimes. Creio que a gente não consiga estudar toda a classificação em 40 minutos, porque há muitas classificações. Só Rogério Sanches, no livro dele, traz mais de 60 classificações de crime. Obviamente, a gente não vai estudar todas elas. A gente vai estudar as mais importantes,
aquelas que a gente precisa saber o conceito quando nós começarmos a estudar a teoria do crime. Então, por agora, a gente começa com um material, inclusive, que já foi disponibilizado no e-mail da turma, com a teoria do crime. E aí eu vou precisar compartilhar a tela para a gente fazer esse acompanhamento através dos slides, para que fique um pouco mais concreto, para que a matéria se apresente um pouco mais concreta para vocês. Só um minuto enquanto eu compartilho. Lembrando que o material já está disponível lá no e-mail da turma e também vai ser disponibilizado através desse vídeo com o acompanhamento que a gente vai fazer. Tudo bem? Então, vamos lá. Nosso assunto, a partir de agora, é teoria do crime. Vou ficar aqui na janelinha, perto de vocês. E antes de começar o estudo da teoria do crime, nesse momento difícil, como eu já falei para vocês, eu iniciei esses slides com duas mensagens que eu achei muito pertinentes. A primeira é essa que diz: comece de onde você está, use o que tiver, faça o que puder. E é isso. Enquanto a gente não pode voltar para a faculdade, a gente vai tentando usar os instrumentos que estão à nossa disposição para que a gente não pare de estudar, porque estudar é vida. E a outra mensagem é essa: sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Vamos lá. No estudo da parte inicial, ainda presencialmente, a gente falou sobre infração penal. Nós dissemos que infração penal é gênero e que desse gênero decorrem duas espécies. E essas espécies podem ser crimes e podem ser delitos. Ou podem ser crimes ou delitos, é a mesma denominação, são denominações sinônimas para a mesma espécie, ou então podem ser contravenções. Então, eu tenho a espécie crime e tenho a espécie contravenção. Os crimes também chamados de delitos e as contravenções também podem ser encontradas sob a denominação de delito liliputiano, crime anão ou crime vagabundo. Tudo isso é sinônimo de contravenção. E onde é que eu encontro essa distinção? Como é que eu sei o que é crime? Como é que eu sei o que é contravenção? A gente não tem legalmente a definição do que é crime nem a definição do que é contravenção. O que a gente tem de conceito, de subsídio para poder distinguir o crime das contravenções, está no artigo 1º da Lei de Contravenções, da Lei de Introdução às Contravenções e ao Código Penal, que diz que a diferença entre elas vai ser estabelecida apenas pela pena aplicada. Formalmente, legalmente, a única distinção que nós temos é essa, desse artigo 1º da Lei de Introdução. E o que ele diz? Ele diz que crimes são punidos com penas privativas de liberdade, e aí eu tenho as espécies detenção ou reclusão, com ou sem aplicação de multa, enquanto as contravenções são punidas com pena de prisão simples, com ou sem multa, ou mesmo com uma multa de forma isolada. Então, resumindo, o que a gente tem? Como é que eu identifico o que é crime? Crime vai ser todo o tipo penal cuja pena estabeleça que o sujeito cumprirá uma pena privativa de liberdade na modalidade detenção ou na modalidade reclusão. A gente sabe que para todo crime há uma previsão de pena e para toda contravenção também vai haver uma previsão de pena. Os crimes fazem previsão de pena de detenção ou reclusão. Por exemplo, se você for ao artigo 121 do Código Penal, que estabelece o crime de homicídio, lá estará disposto que matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Se você for ao crime de dano, por exemplo, no artigo 163 no Código Penal, você vai ver que lá existe a seguinte previsão: detenção de 1 ano a 6 meses. Então, para crime, a gente sempre vai encontrar essa pena
de ou reclusão ou detenção. Que distinção há entre essas duas penas? A reclusão estabelece que o cumprimento da pena deve se iniciar em regime em regime fechado. Então, você foi condenado por um crime que faz previsão de pena como reclusão, você vai começar a sua pena, a cumprir a sua pena necessariamente em regime fechado. Já a detenção permite que o início do cumprimento da pena seja em regime aberto ou semiaberto. Então, crime, pena privativa de liberdade sempre, de detenção ou de reclusão, e a distinção entre ambas está na espécie, na natureza, em como eu vou começar a cumprir a minha pena. Lembrando que todos os crimes têm previsão de pena privativa de liberdade. E a essa pena privativa de liberdade pode ser somada uma pena de multa ou não. Então, eu posso ter detenção sozinha ou detenção e multa. Eu posso ter reclusão sozinha ou reclusão e multa. Mas para crimes, eu jamais terei uma pena de multa isolada, certo? E nas contravenções, como é que funciona? O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal diz que as contravenções serão punidas com prisão simples, com ou sem multa, ou com multa. Então, para as contravenções, é possível que haja uma pena privativa de liberdade com ou sem multa, ou é possível, inclusive, que não haja pena privativa de liberdade, só uma pena pecuniária, à qual a gente dá o nome de multa. Essa é a primeira distinção. A contravenção admite pena pecuniária sem pena privativa de liberdade. E diz que a espécie de pena privativa de liberdade que vai caracterizar a contravenção é a prisão simples. Então, crime, reclusão ou detenção. Contravenção, prisão simples. Essa prisão simples, por que recebe esse nome? Porque ela vai ser iniciada em regime aberto ou semiaberto, não admite início de cumprimento da pena em regime fechado, e, além disso, esse cumprimento de pena pelas contravenções, pela prática de uma contravenção, segundo a Lei de Contravenções Penais, ela vai ser sem rigor penitenciário, os contraventores devem ficar presos em espaço diferente dos criminosos, usando tecnicamente os nomes, há limite para cumprimento de pena de prisão simples de 5 anos, diferentemente da pena privativa de liberdade dos crimes, que era de 30 anos, e agora em dezembro, em decorrência das determinações desse chamado pacotão anticrime, passou a ser de 40 anos. Então, legalmente, a distinção que a gente pode estabelecer entre crimes e contravenções é essa. E o que é que eu tenho mais para dizer a vocês? Eu disse a vocês que os crimes sempre serão punidos com pena privativa de liberdade com ou sem multa. E aí eu preciso falar para vocês de uma coisa que a doutrina tem chamado de infração sui generis, para a qual a gente não tem previsão de pena privativa de liberdade. É uma infração que pode ser chamada de crime, porque está na lei de entorpecentes, está lá nominada como crime, mas ela não faz previsão de pena privativa de liberdade. É a única espécie de crime para a qual não se faz previsão de pena privativa de liberdade. Para todos os demais crimes, necessariamente, nós teremos a pena de detenção ou a pena de reclusão. E qual é essa infração sui generis? É exatamente o artigo 28 da Lei 343, que fala sobre o usuário de drogas. Na Lei de Entorpecentes, a Lei 11.343 de 2006, ela traz 2 capítulos distintos sobre os crimes. Em um capítulo, ela fala do crime do usuário de drogas. Em outro capítulo, ela fala dos demais crimes. Esse crime do artigo 28 está fora do capítulo que trata dos crimes de entorpecentes.
E por que está fora? Porque o legislador entendeu por bem, em 2006, não fazer previsão de pena privativa de liberdade para usuário de droga, estabelecer penas que não são privativas de liberdade. E o que é que ele estabeleceu para isso? Inclusive, vale ressaltar que o próprio processamento dessa ação tem um rito diferenciado do processamento dos demais crimes da lei de entorpecentes. Então, quem é o usuário? O usuário é aquele que adquire, guarda, tem, depósito, transporta, traz consigo para consumo pessoal drogas sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Ele é o usuário. Qual é a característica do usuário? Que a droga tem que ser em pequena quantidade e para uso pessoal. Se o uso for pessoal, mais compartilhado, já não entra aí na previsão do artigo 28, certo? E quais são as penas, então, que foram previstas para o usuário de drogas? A advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Veja, a gente nem tem previsão de pena privativa de liberdade, sequer previsão de pena pecuniária. Então, essa é a previsão da infração sui generis que eu trouxe para vocês. Por quê? É crime? É. A lei estabelece como crime. Está lá na Lei 11.343. Mas é a única hipótese em que não há previsão de pena privativa de liberdade. Aí, se o sujeito não cumpre essas penas que o juiz aplicou, o que pode acontecer? Aí ele pode ser preso? Não. Nem pelo descumprimento dessas penas ele vai poder ser preso, porque o parágrafo 6º do artigo 28 diz que, se injustificadamente o agente se recusar ao cumprimento daquelas penas que o juiz estabeleceu para ele, o juiz pode, então, sucessivamente, admoestá-lo verbalmente, ou seja, dar uma chamada verbal nessa pessoa, ou então aplicar uma pena de multa. Mas nem pelo descumprimento das penas iniciais é possível, então, a pena privativa de liberdade para o usuário de drogas, esse crime que a gente chama de tipo sui generis, diferente, diferenciado, por quê? Porque é o único que não faz previsão de pena privativa de liberdade, sabendo que a regra é que todos os crimes façam a previsão de uma pena privativa de liberdade, ok? Em relação a isso, eu trouxe até essa decisão aqui do STF, dizendo, segmentando esse entendimento e dizendo realmente que é assim que funciona. Eu tenho a previsão de um crime, está aqui, para o artigo 28, mas no entender do STF, o que aconteceu, está aí nessa parte grifada, é que houve uma despenalização, ou seja, há a previsão do crime, mas o legislador optou por, considerando a condição de usuário, não estabelecer uma pena privativa de liberdade, mas uma pena que sirva para recompor, ressocializar, retirar essa pessoa do uso, da vida de utilização de drogas, especialmente porque quando ela faz a previsão de prestação de serviços à comunidade no inciso 2º, tem se priorizado que esses serviços sejam prestados em entidades de atendimento a drogados, a usuários de droga, desculpe a expressão. E também essa medida educativa de comparecimento ao curso educativo. Isso porque o legislador entendeu à época que essas medidas seriam mais efetivas para a retirada desse usuário das drogas dessa vida do que propriamente a privação da sua liberdade. Então, recapitulando, infração penal é gênero, da qual decorrem as espécies, crimes, também chamados de delitos, e contravenções. A distinção entre ambos está no artigo 1º da Lei de Contravenções Penais e o critério é pena, o estabelecimento do tipo de pena. Lembrando que a gente tem
essa infração sui generis do artigo 28, que é um crime, mas é um crime despenalizado. O que mais a gente pode estabelecer como distinção entre as contravenções e os crimes? Lembrando que, legalmente, a distinção está na pena, pelo artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Mas a gente pode, pelas regras estabelecidas no Código Penal e pelas regras estabelecidas na Lei de Contravenções Penais, a gente pode estabelecer outras diferenças. Quais seriam elas? Primeiro, os crimes, eles pedem um elemento subjetivo que pode ser dolo ou culpa. Elemento subjetivo que vai analisar a vontade do agente. Eu tinha a intenção de praticar esse crime ou não tendo a intenção de praticá-lo? Agir com negligência, imprudência ou imperícia que vai caracterizar a culpa? Então, para que haja crime, é necessário que haja dolo ou culpa. Já nas contravenções, a lei de contravenções, ela não pede dolo nem culpa, ela só pede o agir, a voluntariedade do agente. Então, não interessa se eu quis o resultado, se eu assumi o resultado, se eu fui imprudente, imperita ou se eu fui negligente. O que interessa é que eu agi voluntariamente. Agindo voluntariamente, eu terei a prática da contravenção penal, desde que a minha conduta se enquadre a um tipo contravencional. Outra distinção: nos crimes a gente tem a possibilidade de aplicação da regra da tentativa do artigo 14, segundo o qual o crime vai ser punido, artigo 14. O crime vai ser punido com a pena do crime consumado diminuída de 1/3 a 2/3, se o crime for tentado. Ou seja, eu pratiquei os atos de execução, mas eu não atingi o resultado pretendido por razões alheias à minha vontade. Então, eu tenho a tentativa. Os crimes admitem a tentativa e trazem uma previsão de pena diferenciada quando o crime é tentado em relação à pena prevista para o crime consumado. Nas contravenções, não se pune a tentativa, ou seja, não há tentativa para contravenções. Ou eu a pratico, ou eu não a pratico. Se eu conseguir, se eu realizei aquelas condutas previstas e cheguei ao resultado pretendido pelo tipo contravencional, eu vou ser penalizada. Se eu pratiquei parte dos atos de execução, ou pratiquei todos, mas não atingi a finalidade pretendida por razões alheias à minha vontade, não serei punida. Então, as contravenções não admitem tentativa, diferentemente dos crimes. Outra coisa, as contravenções, segundo a lei de contravenções, serão processadas através de ações que a gente chama de ações penais públicas incondicionadas. Ou seja, o Ministério Público tomou conhecimento da prática de uma contravenção, ele pode imediatamente denunciar o contraventor. Nos crimes, eu posso ter ações penais privadas e posso ter ações penais públicas condicionadas ou incondicionadas. E a gente vai trabalhar esses conceitos bem direitinho daqui a pouco na classificação dos crimes. O que eu preciso que vocês saibam é: contravenção, sempre ação penal pública incondicionada, titularidade do Ministério Público, e ele não precisa de autorização para agir. Nos crimes, eu posso ter ação penal pública, ação penal privada, e a gente vai falar já já sobre esses conceitos. Qual é a outra distinção que a gente pode estabelecer entre crimes e contravenções? A prática de crimes pode ser, ao praticante de crimes, a gente pode aplicar a lei penal brasileira, ainda que ele tenha cometido crime no exterior. Ou seja, crimes praticados no exterior podem ensejar a aplicação de pena segundo a lei penal brasileira, conforme nós estudamos no artigo 7º que falava do Código Penal, que falava sobre a extraterritorialidade. Lembram disso?
a extraterritorialidade condicionada ou incondicionada, quando a gente pode pegar a lei penal brasileira, suplantar os nossos limites geográficos e levá-la para ser aplicada a crimes cometidos no exterior, obviamente, dentro dos critérios do artigo 7º. O que é que a gente fala sobre as contravenções? Elas não admitem a extraterritorialidade. Então, eu só posso aplicar penas às pessoas que cometeram contravenções dentro do território nacional. Contravenções cometidas fora do território nacional não são punidas porque elas não admitem a extraterritorialidade. Outra distinção: o limite de cumprimento da pena no crime, como eu já havia dito a vocês, ele era de 30 anos e agora, em dezembro de 2019, pelo pacote anticrime, ele passou a ser de 40 anos. A regra foi alterada e essa regra de limite de tempo vocês encontram no artigo... Vou já procurar aqui qual é o artigo para passar para vocês, onde tem esse limite da pena privativa de liberdade, mas ele é hoje de 40 anos e era até dezembro de 2019 de 30 anos. E o limite de cumprimento de pena por contravenção é apenas de 5 anos. Então, são essas as características que a gente também usa para distinguir os crimes das contravenções, lembrando que, formalmente, legalmente, o único conceito distintivo entre elas é o da aplicação da pena. E aí eu coloquei aqui para vocês esse quadrinho, eu copiei de algum lugar que não tinha o autor e por isso eu não coloquei o nome, para deixar bem clara essa caracterização da distinção entre os crimes e contravenções. Então, sabendo essa distinção entre crimes e contravenções, o que a gente tem para dizer agora é que as contravenções vão ser estudadas em Penal 5, em legislação penal especial, e a partir de agora a gente vai se ater ao estudo do crime e, portanto, daquelas infrações que fazem previsão de pena de reclusão ou de detenção, à exceção do artigo 28 do artigo da Lei 11.343. Então, para começar a estudar a teoria do crime, como eu havia dito a vocês, a gente vai estudar primeiro a classificação deles, porque eu preciso estabelecer alguns conceitos que vão ser estudados na teoria do crime. Por exemplo, eu preciso que vocês saibam o que é um crime tentado, o que é um crime consumado. Eu preciso que vocês tenham noção do que é um crime doloso, do que é um crime culposo, e aí estudar o aspecto da voluntariedade do agente. Eu preciso que vocês saibam o que é um crime de ação penal privada, o que é um crime de ação penal pública, enfim. E é isso que a gente vai estudar agora, elegendo critérios, classificações mais importantes para a gente não perder tempo com tantas classificações. Por falar em classificações, a gente pode estabelecê-las de duas formas. A classificação estudada, ela pode ser uma classificação legal, que é a quantificação, na verdade, a qualificação, desculpe, na verdade é o nome atribuído àquele crime pela norma penal. É quando o legislador, ao prever a conduta, ele deu um nome para esse crime. Essa é a classificação legal. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Eu tenho uma conduta. Aí o legislador deu um nome, classificou esse tipo e deu a ele o nome de homicídio. Eu tenho o artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Tenho a conduta. Aí o legislador também deu um nome, classificou essa conduta e chamou-a
de furto. E assim vocês vão ver que a partir do artigo 121 do Código Penal, os tipos penais possuem nomes. Esses nomes representam essa classificação legal porque foi dada pelo legislador. Essa a gente não precisa estudar porque está expressa no Código Penal. A que a gente vai estudar é a classificação que a gente chama de doutrinária. São os estudiosos do direito, são os penalistas que têm trazido para nós essas classificações como forma de ajudar no estudo do direito penal. Então, classificação legal é o nome do tipo no Código Penal. Classificação doutrinária é aquela estabelecida pelos estudiosos e que a gente vai começar a analisar a partir de agora. Primeira classificação que a gente precisa estabelecer é essa classificação chamada de crimes materiais, crimes formais e crimes de mera conduta. Importantíssima, vocês precisam saber, ter em mente essa classificação, e eu até coloquei por ordem de importância essa classificação. Os primeiros que eu tiver colocado aqui é porque eles serão os mais importantes e a gente vai usar com mais frequência daqui por diante. Então, o que que quer estabelecer essa primeira classificação? Ela vai estabelecer um elo, uma relação, uma ligação entre a conduta e o resultado. Por quê? Vamos ver. Material. O que é que eu posso chamar de crime material? O crime material é aquele que faz a previsão de uma conduta, faz a previsão de um resultado, e para que eu chame esse crime de consumado, eu tenho que atingir o resultado pretendido. Veja só, o crime do artigo 121, clássico homicídio. O que é que o tipo fala? Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. O que é que ele estabelece como conduta? Privação, aliás, a privação não, na verdade é a ceifar a vida humana extrauterina. Por que extrauterina? É o homem nascido vivo, porque se eu mato o homem não nascido ainda, mas vivo, eu posso ter, a depender das circunstâncias, eu posso ter um infanticídio ou posso ter um aborto. Iniciado o parto, posso ter um infanticídio segundo as regras do 123. Ou não iniciado o parto, eu tenho o crime de aborto. Então, o homicídio pede que eu retire em definitivo a vida humana extrauterina. Para que eu diga que o crime de homicídio está consumado, o que é que precisa acontecer? Eu preciso tirar a vida de alguém. Se eu não conseguir tirar a vida de alguém, embora eu tenha praticado todos os atos necessários para isso, o que é que eu tenho? Eu tenho um crime tentado e não consumado, desde que eu não tenha atingido o resultado por razões alheias à minha vontade, obviamente. Então, o crime formal diz isso, que para ele ser consumado, eu preciso atingir aquele resultado que o tipo prevê. Se eu não consigo atingir aquele resultado previsto no tipo, eu não tenho a consumação, eu tenho a tentativa. Então, o que é o conceito? O tipo penal prevê a conduta e o resultado. E a ocorrência do resultado é necessária para a consumação. Vamos ver outro exemplo para ficar mais claro? O aborto, crime que pode estar estabelecido nos artigos 124 a 126. Autoaborto, a gestante ou consentimento para o aborto, no 124. No 125, o aborto sem o consentimento da mãe, praticado por terceiro. E no 126, o aborto praticado por terceiro com o consentimento da mãe. O fato é, o que é o aborto? É você matar uma vida humana intrauterina. Alguém que ainda não nasceu, não foi iniciado o trabalho de parto, e eu faço a interrupção da gravidez com a morte do feto, do bebê, do embrião, a depender de
qual fase esteja. Então, o que eu preciso? Também matar alguém. Nessas características particulares, mas preciso matar alguém. Se eu interromper a gravidez da mãe, pretendendo a morte do bebê, mas eu não consigo atingir a morte do bebê, eu interrompo a gravidez, mas o bebê nasce com vida e sobrevive. Eu posso falar em aborto consumado? Não. Por quê? Porque o tipo pede que eu atinja o resultado e o resultado aqui é matar. E eu não consegui matar. Então, crime material, resumindo, vai ser aquele em que eu faço o tipo penal. Eu não. O tipo penal faz a previsão da conduta e faz a previsão de um resultado. Eu preciso praticar a conduta e preciso atingir o resultado para que o meu crime seja consumado. Se eu não conseguir atingir o resultado, o meu crime não vai ser consumado, o meu crime vai ser tentado. E o crime formal? O que acontece com ele? No crime formal, eu também tenho previsão de conduta e tenho previsão de resultado, mas ele não pede a ocorrência do resultado para a consumação do crime. Eu preciso praticar a conduta, que eu chamo de verbo do tipo penal, mas eu não preciso atingir aquele resultado que está narrado para que eu responda pelo crime na forma consumada. Como seria isso? A gente tem o exemplo do artigo 159 do Código Penal, que fala sobre a extorsão mediante sequestro. E o que esse tipo penal estabelece? Ele diz que sequestrar alguém para obter vantagem indevida como pagamento do preço do resgate, aí estabelece a crime. Qual é o verbo? Qual é o núcleo do tipo? Qual é a conduta que eu preciso praticar? Sequestrar. É o verbo que estabelece o artigo 159. Mas veja, qual é o resultado que ele quer que eu alcance? Sequestrar para obter vantagem indevida, como pagamento do preço do resgate. Tem uma conduta e tem um resultado, ok? Agora, por que eu vou dizer que esse crime é um crime formal e não um crime material? Porque eu vou responder pelo crime do 159 na forma consumada, ainda que eu não obtenha a vantagem. Qual é o verbo? O verbo é sequestrar. Sequestrei, pedi o resgate e a família não pagou. Ou a polícia conseguiu libertar o meu sequestrado antes que eu recebesse o resgate. Eu vou falar em extorsão mediante sequestro tentada? Não, eu vou falar em extorsão mediante sequestro consumada, porque o que o tipo me pedia era que eu sequestrasse, e eu sequestrei. Eu pratiquei o verbo, embora eu não tivesse conseguido atingir o resultado. Se eu atingisse o resultado, eu não falaria em consumação, eu falaria em exaurimento do crime. Foi conduta, aliás, foi consequência pós-consumação do crime. Então, por isso que eu chamo o crime do 159 de crime formal e não de crime material. Por quê? Porque ele estabelece a conduta, estabelece o resultado, mas só a conduta, a prática da conduta, é suficiente para a consumação do crime. O resultado aqui é irrelevante para a consumação do crime. Enquanto que no crime material, como nós vimos anteriormente, é preciso que eu pratique a conduta e atinja o resultado para o crime ser consumado. No formal, não. No formal, eu pratico a conduta e, independente do resultado, o meu crime estará consumado. E o crime de mera conduta? O que vem a ser, Michele? O crime de mera conduta é aquele que sequer faz previsão de resultado. Ele estabelece uma conduta, mas ele não estabelece resultado para aquilo. O que é que eu tenho como exemplo? Tenho um exemplo que eu não coloquei aqui, mas eu tenho um exemplo do artigo 150 do Código Penal, que fala do crime de invasão de domicílio. Ele diz que você entrar
no domicílio, na casa de alguém, sem a autorização de quem nela vive, é o crime de invasão de domicílio. Ora, há previsão de algum resultado? Invadir é entrar sem a autorização do morador. Há alguma previsão de resultado? Nenhuma. Então, se ele nem faz previsão de resultado, eu tenho crime de mera conduta. Outro exemplo, é o crime do 233, que fala sobre ato obsceno. Olha só o que estabelece. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Não faz previsão de nenhum resultado. Então, se o sujeito tira a roupa e sai correndo pelado na rua, ele está praticando o crime de ato obsceno. Não interessa qual era a finalidade, não tem nem previsão de resultado. Para que eu pratiquei um ato obsceno? Com que finalidade? Os tipos não fazem essa previsão. Há exemplo também da omissão de socorro no 135, da extorsão no 158 e da injúria no 140. Para cada classificação, eu trouxe a previsão de crimes que o caracterizam para que fique mais fácil para vocês o entendimento. Então, sintetizando, crime material prevê conduta e resultado e pede a ocorrência do resultado para o crime ser consumado. Crime formal prevê conduta e prevê resultado, mas não quer que o resultado aconteça para a consumação. Não exige, na verdade, que o resultado aconteça. Basta a prática da conduta. E mera conduta? Mera conduta sequer faz previsão de resultado. Prevê unicamente a conduta, praticada a conduta, o crime está consumado. Então, essa primeira classificação vai dizer respeito à exigência ou não da ocorrência de resultado para a consumação do crime, tá bom? Nossa segunda classificação é aquela que fala sobre crimes comuns, crimes próprios e crimes de mão própria e dizem respeito à qualidade do sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? É quem pratica o crime. Então, esse crime vai dizer respeito às qualidades particulares de quem o pratica. Segundo a classificação, os crimes podem ser comuns, próprios ou de mão própria. Quando é que eles serão crimes comuns? Quando qualquer pessoa puder praticá-los, sem a exigência de nenhuma qualidade especial. Matar alguém. É preciso que quem mate tenha qualidade especial? Exige-se de quem mata alguma qualidade específica? Roubar, furtar, extorquir, danificar. Esses crimes pedem estupro. Esses crimes pedem de quem age, de quem pratica uma qualidade especial? Não. Qualquer pessoa pode praticá-lo? Sim. Então, ele é um crime comum. Mas se o crime exigir do sujeito uma qualidade especial, aí eu estarei falando do crime próprio. Por quê? Os crimes próprios pedem que quem os pratique, detenha uma qualidade especial. Eu tenho, por exemplo, os crimes do 312 até o 326, que são crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Então, esses crimes de peculato, prevaricação, condescendência criminosa, concussão, o peculato, como eu já disse, sobre as suas diversas hipóteses, a corrupção passiva, todos esses crimes exigem de quem o pratique a qualidade especial de ser funcionário público. Eu sozinha posso praticar um crime de peculato se eu não sou funcionária pública? Não, porque para que se pratique peculato é preciso que seja funcionário público ou, não sendo funcionário público, se esteja agindo junto com um e com a ciência de que ele é um funcionário público. Então, eu tenho que agir com ele em coautoria. Nós dois praticamos juntos aquele crime, levando em conta que ele é o funcionário público e, portanto, cumpre essa exigência da qualidade especial, tá?
Outro exemplo é o crime de infanticídio, quando a mãe, sob influência do estado puerperal durante ou logo após o parto, mata seu próprio filho. Quem é que tem que matar o próprio filho? A mãe. Então, exige-se essa qualidade especial do agente de ser mãe para poder praticar o crime de infanticídio, certo? Comuns não fazem previsão de qualidade especial, próprios fazem previsão de qualidade especial. E o de mão própria? O de mão própria é como se fosse um próprio qualificado. Por quê? Ele também exige uma qualidade especial do agente, do criminoso, mas, além de exigir essa qualidade especial, ele diz que só o agente pode praticar o crime, ou seja, não pode haver coautoria, ou seja, outra pessoa que não tem aquela qualidade especial não pode praticar junto aquele mesmo crime. Pode ajudá-lo como partícipe? Pode, mas não pode ser coautor. O crime próprio diz que só o funcionário público, a exemplo dos crimes praticados por funcionários públicos, só o funcionário público pode praticar, ou então alguém que em coautoria com ele esteja praticando aquela conduta. Então, pode o funcionário público ser punido? Pode e deve. E pode alguém que não é funcionário público ser punido? Pode, desde que agindo em conjunto com o funcionário público, ciente dessa condição dele de funcionário público. Já no crime de mão própria, não. Eu não posso estabelecer essa coautoria e dizer que alguém, agindo em conjunto, não tendo aquela qualidade especial, também vai responder pelo crime. Quais são os exemplos? Qual é o exemplo mais clássico que a gente tem para o crime de mão própria? É o crime de falso testemunho. Veja, quem é que pode praticar o crime de falso testemunho? A testemunha? É, óbvio que é a testemunha. Aquela que está naquele momento prestando depoimento na qualidade de testemunha. Outra pessoa pode ser coautora dela. Alguém naquele mesmo momento pode estar praticando aquela conduta com ela? Não. O falso testemunho, ele só pode ser praticado por aquela pessoa naquele momento em que está prestando falsamente o seu depoimento. Não pode haver o que a gente chama de coautoria. Duas pessoas praticando juntas aquele mesmo crime. Eu posso ter a figura do partícipe na classificação mão própria. E quem é o partícipe? É aquele que de alguma forma contribui para que o agente pratique o crime, mas o partícipe não pratica a conduta do crime. Por exemplo, o crime de falso testemunho, o que é? É você prestar falsamente em juízo um depoimento, prestar falsamente esse depoimento em juízo. Ok. Aí você é uma testemunha. Suponha que o titular da ação, através de seu advogado ou a própria parte, orientou você sobre o que você deveria falar lá no seu depoimento. Essa pessoa é coautora sua? Não. Por quê? Porque ela não praticou o verbo de prestar falsamente o depoimento. Mas ela pode responder com você pelo crime, poderia na forma de partícipe, de alguém que de alguma maneira ajudou sem praticar o verbo do crime. Eu chamo de coautoria quando duas pessoas ou mais juntas praticam o mesmo verbo. E eu chamo de participação quando o sujeito que auxilia não pratica o mesmo verbo, mas de alguma forma ele ajuda para que você pratique aquele verbo. Então, os crimes próprios admitem coautoria. Os crimes de mão própria, além de permitirem, além de exigirem essa qualidade especial da gente, eles não admitem a coautoria, eles só admitem a participação.
Mão própria e crimes próprios são muito parecidos. A distinção vai ser feita justamente nesse aspecto. Um admite a coautoria, o outro não admite a coautoria. Só o sujeito, só e apenas só o sujeito, naquele momento, pode praticar crime. O que eu posso ter é o partícipe que de alguma forma auxiliou para que eu praticasse o crime, mas ele não vai ter praticado o verbo da conduta, o verbo do tipo penal previsto, tá bom? E aí também aquele que presta falsa perícia. No mesmo artigo eu tenho falso testemunho e falsa perícia no artigo 342. Então são essas as duas primeiras classificações que nós temos para estudar. Deixei aí os artigos de exemplo para cada uma para ficar mais fácil de vocês concretizarem esses conceitos. Quais são os outros conceitos que a gente pode estabelecer também para os crimes? É o conceito de crime doloso, crime culposo e crime préter-doloso. Eu não tenho, nas duas classificações anteriores, conceitos legais delas. O que eu tenho são exemplos de crimes que a ela, que aos seus conceitos se encaixam. Aqui, diferentemente, eu tenho conceito legal do que é um crime doloso, do que é um crime culposo. Estão lá no artigo 18. Eu tenho também o conceito do que a gente chama de crime préter-doloso, que está lá no artigo 19. Então, vejam que do 13 ao 31 que nós temos para estudar, a gente já está estabelecendo aqui o estudo do artigo 18 e do artigo 19, quando nós falamos dessa classificação de crimes dolosos, culposos e préter-dolosos. O que eu analiso aqui nessa classificação? Eu analiso a intenção do agente, o elemento subjetivo do agente. O que é que ele queria quando ele praticou aquela conduta? Se é que ele queria alguma coisa. Então, eu tenho o que a gente chama de crimes dolosos, quando o sujeito, o agente, ele quis aquele resultado, ele desejou aquele resultado, ou, não tendo desejado o resultado, o que ele fez? Assumiu o risco de produzi-lo. E aí a gente tem o que se chama de dolo direto ou de dolo eventual. Quando é que eu tenho um dolo direto? O dolo direto eu tenho quando eu desejei aquele resultado. Eu pratiquei a minha conduta visando aquele resultado. Matar alguém. Me dirigi ao meu desafeto, disparei arma contra ele, disparei tiros contra ele e matei. O que eu posso dizer? Esse meu crime é um crime doloso. Por quê?